Salve, salve, galerinha do segundo ano. Vamos lá? Continuando os nossos estudos sobre constantes de equilíbrio. Só refazendo um pouquinho o que a gente já viu. Quando eu falo em constante, não importa se é Kc, Kp, Ki, Ka, Kw, toda e qualquer constante ela tem uma formulazinha, que é produto sobre reagente, ou seja, o que está à sua direita sobre o que está à esquerda lá naquela dupla seta que você tem da reação direta e inversa. Só que o que muda é só a forma de você representar. Kc é concentração, Kp é pressão, Ka é acidez, Kb é base, Kw é a constante de ionização da água. Sempre produto sobre reagente. Porém, quando eu falo nessa constante, normalmente a reação aparece para você. Só que tem duas constantes, como a gente já viu na aula passada, em que você tem que saber montar o processo de ionização ou dissociação do ácido e da base. Vou te dar o primeiro exemplo. Constantes Ka. Ka é uma constante de acidez. E como é que eu monto essa constante? Primeiro, Ka representa que eu tenho acidez. O A representa a constante de acidez. O B corresponde à constante de basicidade. E esse Kw a gente já vai chegar lá, que é a constante de ionização da água. Como é que funciona? Então vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos imaginar que eu tenha um ácido qualquer. Eu vou pegar o velho e conhecido ácido cianídrico. Ao colocar esse ácido em água, ele obrigatoriamente vai liberar o H+ e o Cn-. Assim que vai funcionar o processo. Como agora eu tenho produto e reagente, agora fica fácil. O nosso K, deixa eu até trocar aqui de cor, o nosso Ka vai ser a concentração do H+, que multiplica a concentração do Cn- dividido pela concentração do HCl. Essa é a expressão. Aí o que pode acontecer? Você pode ter valores para calcular ou H+, ou HCN, ou até mesmo para calcular o Ka. Só que quando ele pede o Ka, ele tem que te dar o HCN ou tem que te dar um alfa, sabendo que o grau de ionização do ácido é 1%, 2%, 5%, e fora que muitas vezes tem que montar aquelas tabelinhas de início, reação e equilíbrio. Normalmente, nas constantes Ka, o ácido é fraco. Então, o alfa é menor do que 5%, normalmente. Você pode fazer direto. Agora, se você pegar uma base, por exemplo, vamos imaginar que você tenha a velha conhecida base hidróxido de amônio. Ao colocar isso aqui em água, ela se ioniza e forma amônio mais a hidroxila. Só que isso aqui é uma base. Isso aqui não pode ser mais Ka. Então, vamos trocar de cor. Isso aqui vai ser chamado de Kb. E esse Kb vai ser a concentração do NH4+, que multiplica a concentração da hidroxila dividido pela concentração do hidróxido de amônio. Essas são as nossas velhas e queridas constantes de ionização Ka e Kb. Vou te dar um exemplo. Daí depois a gente apaga e vamos para o nosso Kw. Mas a pergunta que eu vou fazer é, eu quero que você determine qual é a constante de acidez do... Vamos chutar aqui, ó. Vamos colocar o HCN mesmo. O HCN, qual é a constante de acidez do HCN? 0,2 mol por litro, que está... E vamos colocar aqui, ó, 0,5% ionizado. Ionizado. Essa é a pergunta. Tirando os textos, tudo que você possa imaginar está aqui, ó. Qual é a constante de acidez do HCN 0,2 mol por litro que está 0,5% ionizado? 0,5%. Professor, ele está pedindo constante, cadê o produto e cadê o reagente? Pois é, nesse caso, você vai ter que fazer o processo de ionização. Eu vou aproveitar que ele já está aqui, ó. O H... Aliás, vamos começar do zero. Então, veja bem. Aí você vai pegar o ácido HCN, vai fazer o processo de ionização para produzir H+ e o Cn-. Opa, agora nós já temos o processo. Vamos colocar agora a constante. A constante de acidez vai ser igual à concentração do H+, que multiplica
a concentração do CN- dividido pela concentração do HCl. Essa é a nossa formulazinha. Professor, ele só deu a concentração do ácido, que é 0,2. Cadê a concentração do H+ e do CN-? Está aqui, ó, 0,5%. E um detalhe, a palavra já me ajuda. Ionizado. Ionizado. O que representa esse ionizado? A concentração dos íons. E outro assunto importantíssimo. Na hora que você fez o processo de ionização, perceba que a quantidade do H+ e do CN- é de 1 para 1. O que isso significa? Que eles são iguais. Eles são iguais. Então, a concentração do H+ é a mesma do CN-. E quanto que vale isso? Vamos fazer essa continha aqui embaixo, tá? Só para economizar meu espaço, porque eu vou precisar colocar o KW. Então, o que nós temos? Nós temos uma concentração 0,2 mol por litro, e se isso fosse o nosso ácido, ele seria 100% ionizado, se fosse um ácido forte, mas ele não é. Ele é 0,5% ionizado, e isso aqui vai me dar um valor de X. Peraí, vamos colocar o X aqui embaixo. Peraí, só um pouquinho. Opa, fazer direitinho aqui, ó. Esse nosso X, pronto. Esse nosso X vai corresponder a, agora cuidado, 0,5 vezes 0,2 vai me dar 0,1, divididos por 100, 0,001 mol por litro de íons. Repare que eu tenho 0,1, mas com mais 2 zeros que eu tenho na divisão do 100, eu tenho 0,001. Minha sugestão matemática. Como é 0,001, bota isso em notação científica. Como é que vai ficar o nosso Ka? Esse Ka, o íon H+ vale quanto? 1 vezes 10 a menos 3. 1, 2, 3, menos 3. Quanto que vale o CN-? A mesma coisa, 1 vezes 10 a menos 3. Dividido pela concentração do HCN, que vale 2 vezes 10 a menos 1. Um pouquinho de matemática não causa mal para ninguém. 1 vezes 10 a menos 3, que multiplica, vai dar 1 vezes 10 elevado a multiplicação de base 10. Conserva a base, soma os expoentes, vai me dar menos 6, dividido por 2 vezes 10 a menos 1. E aí o nosso Ka vai corresponder a 1 divididos por 2, 0,5. Agora, cuidado, gente. 10 a menos 6 divididos por 10 a menos 1. Conserva a base, subtrai os expoentes. Só que nessa subtração, menos 6 com menos 1 dá mais 1. Então, significa que isso aqui vai dar 10 a menos 5. Portanto, o nosso Ka vai corresponder a 5 vezes 10 a menos, eu estou aumentando, vai diminuir, vai dar menos 6. Portanto, a nossa resposta, 0,5 para 5, aí você vai ter 5 vezes 10 a menos 6. Esse é o nosso valor de K. Poderia ser a mesma coisa para o KB e está aí. Só que daí o que acontece? Depois dessas ionizações de ácido e base, tem uma outra ionização importante, que é a ionização da água. Veja bem, a água, ela sofre uma auto-ionização, produzindo H+ e OH-. H+ e OH-. Se eu fosse montar uma constante de equilíbrio, como é que ficaria essa constante de equilíbrio? Eu poderia chamar isso aqui de Kc, poderia chamar isso aqui de Ki, e poderia chamar até de Ka, só que A já foi para o ácido. Então, eu vou chamar isso aqui de... Aliás, vou chamar assim por enquanto. E aí eu vou fazer a concentração do H+, que multiplica a concentração da hidroxila dividido pela concentração da água. Porém, tem alguma coisa errada aí. Uma coisa errada, tem uma coisa que não estaria nesse processo. O que está errado nessa expressão? A concentração da água, ela não pode aparecer. Lembra do comecinho? Quais são as únicas coisas que não podem aparecer na constante? Sólidos e a água. Por quê? Porque a concentração da água, ela é constante. Então, significa que esse Kc, esse Ki, ele pode ser muito bem trabalhado na forma de um Kw, que é a concentração do H+,
que multiplica a concentração da hidroxila. Essa é a famosa constante de ionização da água, que mede a quantidade de H+ e OH-. E um detalhe, num valor experimental, esse kW ele corresponde a 1 vezes 10 a menos 14 numa temperatura de 25 graus Celsius. Então, em cima desse kW, nós podemos tirar algumas conclusões que são óbvias. Por exemplo, se você tiver uma solução em que a quantidade de H+ é maior do que a quantidade de OH-, então, veja bem, se a quantidade de H+ for maior do que OH-, a solução, eu vou subir um pouquinho para cá, ela vai ser ácida. Coisa óbvia. Agora, se você perceber que a quantidade da hidroxila ela é maior do que a quantidade do H+, veja bem, H+ indica ácido, OH- indica base. Como a concentração da hidroxila é maior do que a quantidade do H+, obviamente essa solução vai ser básica. E existe também uma possibilidade em que o H+ é igual à quantidade da hidroxila. E quando as duas concentrações são iguais, quando um neutraliza o outro, você vai ter uma solução que ela é chamada de solução neutra. Por enquanto, é isso que serve o nosso kW, para verificar se a solução é ácida, se tiver uma quantidade de H+ maior do que OH-, a solução é básica, quando a concentração da hidroxila é maior do que a quantidade do H+, e ela vai ser neutra quando as duas concentrações forem exatamente iguais. Então, sobre esse sistema, repare que é importantíssimo você compreender. Até vou sair um pouquinho daqui, ó. Se você quiser tirar um print da nossa tela, ou seja, eu tenho o Ka, tenho o Kb e agora temos o Kw. Só que aí não para. Aí temos uma continuidade. Já já a gente vai medir quanto que vale esse H+ e esse OH- dentro da solução. Gente, agradeço a atenção e a participação de vocês. Tenham uma ótima semana. Semana que vem a gente tem mais com essa parte da constante de ionização da água. Gente, agradeço, tchau e até a semana que vem.